sempre bom estar contigo, ainda mais um privilégio estar pregando a palavra de Deus. E eu queria hoje convidar você para refletir sobre um texto que eu gosto muito também. A palavra de Deus nos traz muitos textos muito legais, de pessoas simples como eu e você, que viveram uma vida simples, mas ao mesmo tempo, no meio dessa vida simples, eles tiveram desafios de Deus. E o que eles fizeram com esses desafios mudou a história de nações e de reinos. Eu queria convidar você hoje para refletir sobre um desses personagens da Bíblia, que teve a sua vida mudada por um encontro que ele teve com Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, se você puder, em Isaías capítulo 6, e vai contar a história de um encontro que esse cara, um cara simples como eu e você, teve com Deus. O nome desse cara é Isaías. Esse texto é muito legal, é muito massa. E para mim é como se fosse um filme em 3D. Eu fico imaginando essas cenas aqui como se fossem esses filmes que a gente está acostumado a ver no cinema. Eu fico imaginando Isaías, como a gente fala aqui no Paraná, um piá, um piazinho, um cara que estava servindo ao Senhor ali no templo. Aqui o texto não nos fala o que ele estava fazendo, mas ele estava no templo, ele estava servindo a Deus. E de repente, como se uma cena em 3D acontecesse na frente dele. E uma coisa muito doida, um anjo com 6 asas, que coisa diferente para o contexto dele. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o resto do corpo e com 2 eles voavam. Diz que o manto, as vestes do Senhor enchiam por todo o templo e eles estavam ali juntos, todos aqueles anjos, dizendo santo, santo, santo. Eu fico imaginando, talvez você também, se você estivesse no lugar de Isaías, você teria ficado impressionado. Eu não sei se eu correria ou se eu ficaria congelado, eu não sei qual seria a minha reação. Eu sei que a cena era uma cena muito forte, muito bonita. E a cena não para por aí. Enquanto Isaías está vendo tudo isso que está acontecendo, ele começa a ver aqueles anjos adorando ao Senhor. Eu creio que a presença de Deus naquele lugar era uma presença muito forte. E ele começa a olhar para si. Ele começa a se ver um cara pecador, um cara miserável, um cara que talvez poderia morrer ali, e talvez foi esse o medo que se apoderou dele. Ai de mim, porque sou um cara de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros, ai de mim. É mais ou menos o que acontece comigo e com você quando a gente está na presença de Deus. A gente sente a presença de Deus, a gente vê Deus falando com a gente de uma forma tão forte, e o primeiro sentimento que às vezes vem no meu e no teu coração é ai de mim. Porque eu sou pecador, porque eu sou miserável, porque eu sou um sem vergonha, né? Eu careço de Deus na minha vida. E esse foi o sentimento que Isaías usou naquele dia. Ele estava com medo de morrer, porque ele viu tão grande eram os seus pecados naquele momento. O que eu fico fascinado com Deus é que a minha história, a história de Isaías poderia parar aí. De eu e você, às vezes, estamos na presença de Deus e a presença de Deus é algo tão forte que a gente ia sentir o peso dos nossos pecados. Talvez eu e você voltássemos para a nossa casa, mas aquele peso ainda continuasse dentro de nós. O que eu fico fascinado com esse texto e com toda a história da Bíblia, o que Deus nos propõe é que a história nunca precisa parar por aí. Diz o texto que um dos serafins pegou uma tenaz e com aquela tenaz ele voa e pega uma brasa. E ele toca nos lábios de Isaías. Que cena estranha também. Eu não sei se você já tocou numa brasa que está quente ali, dói, queima, né? Eu fico imaginando como deve ter doído ainda ser tocado nos lábios. Mas o que se decorreu depois daquela cena foi algo muito mais forte do que qualquer outra dor. Enquanto talvez ele estava ali gemendo de dor com seus lábios doendo, talvez inchados, o anjo diz para ele, os seus pecados, Isaías, estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Eu acho lindo porque quando a gente lê um texto atrás, diz que Isaías estava ali, talvez arrependido, ele estava reconhecendo, ai de mim, eu sou um pecador, ai de mim, eu estou perdido, ai de mim. E tem um versículo na Bíblia que tem tudo a ver com isso aqui, que diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. A partir do momento que Isaías tomou conta do seu pecado, e aí ele se arrependeu, ele estava com medo de morrer na presença de Deus, porque a presença de Deus estava ali, ele foi tocado, e os seus pecados, diz o texto, foram retirados. Eu creio que é a mesma coisa que Deus quer fazer comigo e com você. Quando eu e você, na presença de Deus, quando Deus nos visita e a gente sente a presença de Deus,
O primeiro sentimento é que a gente se sente pecador, a gente se sente miserável. Mas se você se arrepender, se você não parar por aí, apenas uma consciência pesada, e você se arrepender, eu creio que Deus pode perdoar os teus pecados, fazer da tua história uma história linda, fazer um recomeço na tua vida, como a gente fala, te dar uma nova vida ainda nessa vida. Eu tenho certeza que Ele pode colorir a tua vida e fazer nova todas as coisas. Mas mais uma vez, o texto não para por aí. É lindo a história que vai sendo desenhada daqui para frente. Diz que ele foi perdoado e é como se uma nova cena desse filme em 3D começa a acontecer em outra parte daquele mesmo lugar. Está ali Isaías com a boca dele talvez doendo, ainda sem entender que foi perdoado, e num outro canto daquele lugar ele escuta algo. Não foi algo falado diretamente para ele, porque diz o texto que apenas foi falado. O Senhor falava, o Senhor comentava em voz alta. Uma outra cena, outra parte, dizia o seguinte: a quem enviarei? E quem que poderá ir por nós? Eu acho muito interessante porque quando nós vamos ver Deus se revelando a Moisés, Deus vai e fala com Moisés. Moisés. Quando Deus vai falar com Jeremias, Deus vai falar assim, Jeremias. Quando Jesus vai chamar os 12, Ele chama cada um deles pelo seu nome. Mas nesse momento, Deus não está falando, Isaías, você poderá ir para tal lugar. Não. Deus está falando alto naquele tempo. Quem enviarei? E quem que vai poder ir por nós? E naquele momento, ainda talvez com os lábios meio doloridos, mas grato pelo perdão que ele recebeu de Deus, eu fico imaginando aquele piazinho, como a gente brincou, aquele menino, aquele homem que estava no templo ali e foi perdoado por Deus. Eu fico imaginando talvez ele naquele cantinho com as suas mãos levantadas, erguidas. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pode me enviar, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu fico imaginando Deus virando para ele naquele momento e falando assim, ok, você quer ir? E aí o texto segue, Deus dando uma missão para ele poder fazer algo extraordinário para Deus. Isaías, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um dos talvez que teve mais revelação de Deus acerca do Messias, acerca de Jesus. Mas tudo começou, talvez não com um chamado específico. Talvez você está na tua casa e está buscando de Deus um chamado específico. Isaías, ele tem uma lição para mim e para você. Que às vezes a gente não precisa receber um chamado específico de Deus. Fulano, cicrano, sai de onde você está e vai para lá. Isaías, esse texto, dá uma lição para a gente sobre gratidão. Ele entendeu que ele era pecador. Ele entendeu que ele foi tocado por Deus. E o perdão dos seus pecados gerou uma gratidão tão grande no seu coração, ao ponto dele se voluntariar de servir a Deus, não apenas por um final de semana, mas durante toda a sua vida. Eu queria fazer 2 perguntas para você. Primeiro, você se lembra de onde Deus te tirou? Às vezes a gente começa a viver a nossa vida e esquece. Você lembra de onde Deus te tirou? Eu lembro. Eu lembro de onde Deus me tirou. Eu lembro quão pecador eu era e quanto as pessoas não davam nada por mim. E Deus me tirou daquele lugar e me deu uma nova oportunidade de viver. A segunda pergunta que eu queria fazer para você é: você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito a você? Por tudo que Ele já fez na sua história? Porque se a tua resposta for sim, talvez assim como Jeremias, você não precisa receber um chamado para fazer a diferença hoje. Basta você ser agradecido. Servir a Deus não é uma questão apenas de chamado. Servir a Deus é uma questão de gratidão. A minha pergunta é: você é grato a Deus ou você tem vivido uma vida de ingratidão ao Senhor? Pense nisso.